Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar início à pintura de olhos do nosso Inuyasha. Então eu peguei aqui um lápis aquarelável vermelho e eu faço primeiro esses dois riscos para delimitar onde vai iniciar os olhinhos dele. E depois eu faço um arco na parte de cima para poder simular a parte onde fica os cílios. Eu tô usando esse lápis vermelho porque eu acho ele mais fácil de camuflar na pele depois quando a gente faz a pintura, mas pode ser qualquer outra cor também. Ó, aqui eu tô tentando fazer um risco na parte de cima do nariz, ali próximo à testa, pra gente poder fazer na mesma altura os dois olhinhos. E também para desenhar o formato da íris, eu faço só um formato oval. É muito importante você tentar seguir o mesmo passo dos dois lados para eles ficarem o mais próximos possíveis, né? E não ficarem tortos. Então tomem muito cuidado nessa parte. E caso você erre, você pode pegar um cotonete úmido e limpar, porque o lápis aquarelável ele sai com bastante facilidade, né? Ele costuma camuflar muito bem ali na pele do boneco. Cores mais escuras tendem a manchar, então por isso que eu pego esses tons mais quentes para poder deixar um acabamento um pouco melhor, caso eu precise apagar ou refazer esses traços. Então, depois de fazer o esboço do olho, você vai desenhar um risquinho na parte de cima para simular a pálpebra do bonequinho. Você faz esse risquinho, né? E depois você pode vir e já puxar a sobrancelha. Como ele vai estar com uma expressão de bravo, então eu inicio a parte da onde fica mais próximo do nariz, ali da testa, coloco mais para baixo e aí eu subo ela mais para cima conforme ela vai indo em direção às orelhas. E com a tinta PVA preta, a gente vai começar a fazer o contorno dos olhinhos. Eu tô utilizando esse pincelzinho aqui, que é pincel de manicure, ele não tem marca, também não tem numeração, mas você encontra em qualquer loja de cosmético. Pegar também aqui um pouquinho de água, vou colocar na minha base de acrílico para poder diluir bastante essa tinta antes de começar a pintura, tá? Ela não pode estar muito grossa, porque senão o acabamento não vai ficar bom. Aí eu venho aqui, ó, e eu começo a contornar esse traço que eu fiz na parte de cima. Eu faço isso nos dois olhinhos e eu venho com muito cuidado para poder deixar tudo bem retinho e não borrar. Então, eu começo dando pequenas pinceladas, eu não faço tudo direto, né? E conforme eu vou preenchendo, aí sim eu venho fazendo um contorno mais firme por cima e deixando esse traço um pouquinho mais grosso. E agora, com a tinta aquarela da Pentel, na cor amarela, a gente vai fazer a pintura da íris. Então, eu sempre pingo um pouquinho aqui na minha paleta de cores, e aí depois eu venho com um pincelzinho da Condor 420-000 para poder diluir ela. Então, eu passo um pouquinho de água e eu fico mexendo até com que ela fique bem homogênea. E aí eu venho preenchendo toda a íris que eu fiz o esboço antes com o lápis vermelho. E na parte inferior da íris, eu vou tirar um pouquinho do excesso de tinta que fica ali pra gente poder deixar um pouquinho mais claro. Então, eu venho com um pincel e eu vou tirando. Eu vou puxando assim e vou limpando na minha própria mão, ou também posso limpar num pedacinho de papel, somente para tirar o excesso, para dar esse efeito de degradê. Aqui, ele vai ficar um leve efeito de degradê, a gente vai dar o efeito mesmo depois com a tinta branca. E aí é o mesmo procedimento, você vai pingar um pouquinho na sua paleta de cores, vai diluir a tinta e depois vai aplicar um pouquinho aqui nessa parte onde a gente tirou o excesso. E aí é só você dando leves pinceladas para fazer com que essa tinta de baixo, ela se misture um pouquinho com a tinta de cima, tá? Então não tem segredo também. Conforme você for dando pinceladas, ela vai mesclando. E também tiro o excesso aqui, se caso borrar um pouquinho para fora ali do contorno que eu fiz, eu tiro o excesso com um palitinho de dente e também um pouquinho de algodão com água, porque a aquarela ela sai muito facilmente e ela
não borra tanto, né? Ela não fica manchada assim na pele do boneco. Então você consegue tirar com mais facilidade do que tinta PVA ou a acrílica. E agora com a tinta preta, eu vou fazer o formato ali da pupila. Então eu faço um formato um pouquinho mais ovalado para poder acompanhar o formato da íris, tá? E eu faço o mesmo processo também dos dois lados. E com a aquarela eu vou pintar então a parte branquinha ali do olho. Essa aquarela ela tem que estar bem diluída mesmo para poder dar um acabamento bem bom, porque caso ela esteja um pouquinho grossa, ela vai manchar, tá? Ela vai ficar um pouquinho craquelada. Então tomem cuidado nessa parte para poder dar um acabamento melhor possível. Agora eu vou fazer o contorno, então, da íris. Então, eu venho aqui com um pincelzinho bem fino, e aí eu vou contornando toda essa parte amarela que a gente pintou. Eu faço isso, né, dos dois lados também, eu só não faço ali na parte de baixo do olhinho, porque nessa parte de baixo a gente vai fazer uma outra linha, tá? Então, na parte de baixo você deixa sem nada, por enquanto. Então, eu venho com o pincelzinho bem fino para poder fazer uma linha nessa parte de baixo do olho, para formar como se fosse a linha d'água, tá? Então, ela tem que ser bem fininha mesmo. Usa a tinta bem diluída para poder dar esse efeito. E faz dos dois lados também. Fica um efeito muito legal. Aqui, com o lápis aquarelável cinza, eu vou fazer uma pequena linha na parte superior dos cílios também, para poder formar como se fosse uma sombra. E com o giz pastel seco, na cor preta, a gente vai fazer o mesmo processo, só que com o esfuminho. E na parte da íris. Esse giz pastel que eu tô usando, ele é da marca Pentel também. Ele é uma marca muito boa e ele é super pigmentado, vale muito a pena você investir num material como ele. Aqui com a aquarela branca, eu vou fazer o brilho do olho do Inuyasha. Então, eu pego a tinta bem diluidinha e eu faço esse formato também ovalado na parte de cima, tá? Você pode fazer um formato mais redondo, pode fazer também mais brilhinhos, mas no caso dele, como eu quero um olho um pouquinho mais simples, então eu vou fazer só esse ponto de luz e depois eu venho e faço um risco, tá? Nessa parte inferior da íris, para poder também dar como se fosse um reflexo. Aqui eu vou contornar a pálpebra com um tom de lápis marrom bem escuro e também já aproveito e já faço ali o desenho da sobrancelha, porque como é mais ou menos a mesma cor, né, a gente vai usar a mesma paleta de cores para tudo. E aqui eu tô pegando um tom de marrom um pouquinho mais claro do que aquele que a gente usou para fazer a pálpebra, tá? Você pode utilizar dois tons, então, um mais claro e um mais escuro. Primeiro a gente faz esse primeiro contorno em cima do lápis vermelho, que estava embaixo, e depois a gente vai contornar novamente com um tom mais escuro, tá bom? Esse é só para dar um fundo mesmo, um fundo mais marronzinho. E aí você faz o mesmo processo nas duas sobrancelhas e caso você erre, é a mesma coisa. Você pode limpar com um cotonetezinho, com um pouquinho de água, sai bem facinho, mas tome cuidado para não manchar a parte do olho. Porque como também é aquarela, né, você pode acabar tirando os dois com muita facilidade. Aqui eu vou vir com o corante vermelho maçã da Saramanil e eu vou fazer o contorno aqui da boquinha. Então eu começo pelas pontas e depois eu junto no meio, tá? E aí eu venho com um algodãozinho e tiro um pouquinho para ficar um traço um pouquinho mais fino. E também venho aqui com o esfuminho e passo aquele marrom mais claro na parte de cima da pálpebra e também na parte de baixo e do meio da sobrancelha para poder dar uma sombra e um efeito de profundidade aí nesse rosto do nosso bonequinho. E para finalizar, eu venho aqui com o corante Tutti Frutti da Saramanil para poder fazer o blush dele. Independente se é um boneco masculino ou feminino, eu sempre coloco a bochecha mais rosadinha para ele não ficar com um aspecto tão pálido e dar um ar mais saudável pro nosso bonequinho. Então eu acho que isso dá total diferença. Eu faço assim nas bochechas, né? E também faço um pouquinho no nariz.
E agora eu vou colar a cabeça no corpo com a cola instantânea da Super Bonder, você pode utilizar a da sua preferência, e caso você prefira, também passe um verniz em spray fosco na cabeça antes de fazer isso, tá bom? Eu costumo passar o spray somente depois da peça estar 100% pronta, eu não passo antes, mas caso você prefira, pode passar para não borrar a pintura. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, onde a gente vai colocar o cabelo no nosso Inuyasha.